Vivo. Bora. Eu tenho que virar mais pra cá, por causa aqui. Embaixo, pau embaixo. Não virou. Tá pegando até o livro aqui. Sim. Você já conheceu ele? Você já conheceu? Ele é o tenente. A mãe conhece mais de 20 anos. Será que eu vou conseguir ficar em pé? Então, fica sentadinha? Como é que vamos fazer? Eu vou pensar aqui em pé. Mas também tem que se esforçar, não ficar na boa vontade da dor, não. Boa noite para nós todos. Boa noite. Vamos fazer nossas orações, agradecer a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu para nós chegar até aqui, para tirar bom proveito das palestras que vai ter. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós vos te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que estamos estando a chegar até aqui, para escutar, Senhor, a tua palavra. Senhor, peço a tua permissão para abrir a nossa casa, para atender nós encarnados e nossos irmãos encarnados. Para algum objetivo eles estão aqui. Visite, Senhor, a cada lado que precisa da tua ajuda, proteção, Senhor, entendimento e sabedoria. Dai a paz, a tranquilidade e o pão de cada dia a cada lar. Pai, eu vos te peço, Senhor, que ajude esses teus filhos que precisam da tua ajuda, Senhor, no plenário. Esteja paciência, calma, compreensão, entendimento. Visite os hospitais, Senhor, a casa de repouso, os orfanatos, a penitenciária, que quantos ali tem gente com um dom maravilhoso e não sabe, Senhor, ou não tem uma pessoa que possa ajudar a orientar, a disciplinar, a doutrinar. Senhor, eu te agradeço, Senhor, e perdoa para minhas falhas, para minha imperfeição, que ninguém é perfeito nessa terra. Mas a gente pode melhorar mais e mais. Eu te agradeço por tudo, Senhor. Visita o lar da minha filha, Pai. Protege, Senhor, a minha filha e meu cônjuge, que vai ser operado, Senhor, para a semana que vem. Que tu tenha compaixão e misericórdia, se for da tua misericórdia, Senhor. Do merecimento dela, que consiga, Senhor, a cura divina para ele do coração. Abençoe, Senhor, a casa do meu filho. Protege eles e dê força, luz e compreensão. Abençoando a família do Michel. Visitando, Senhor, a mãe dele, protegendo o lar dela. Dai força, luz e compreensão, que eles sabem entender e compreender a tua doutrina. Nos ajude, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, da paz deste mundo, Pai, que nós precisamos da tua orientação. Dai força e luz a quem precisa da tua ajuda. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e da força divina, eu te agradeço. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos, ó Deus, de todos os males, que assim seja. Amém.
Bruna vai ler um tópico para nós aqui, tá, gente? Boa noite. Eu vou ler Minutos com Chico Xavier. O que seria de nós? Fala-se muito a respeito do aborto, mas eu penso em minha mãe, que me esperou em uma gravidez repleta de doenças, como aconteceu em meu nascimento. Se ela estivesse decidida a me expulsar do seu próprio seio através do aborto, eu não sei o que seria de mim. Chico Xavier. Ao ler este relato de Chico Xavier, fiquei a pensar no que seria de nós se sua mãe tivesse se decidido pelo aborto. Não conheceríamos o maior médium de todos os tempos, não teríamos tido contato com um dos seres mais evangelizados que já pisou no planeta Terra, depois de Jesus, não teríamos acesso a centenas de revelações espirituais que suas mais de 400 obras têm apresentado, não seríamos tocados por tantos gestos de amor que brotaram de seu formoso coração, a minha e a vida de milhares de pessoas não seriam as mesmas. Louvemos Dona Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier, que enfrentando inúmeras dificuldades orgânicas e financeiras, confiou na providência divina e levou a gestação até o fim, em uma época em que os recursos médicos praticamente inexistiam no desconhecido vilarejo de Pedro Leopoldo, interior de Minas Gerais. Chico contou que, ainda pequeno, sua mãe ensinara uma canção para os momentos de dificuldade. Eu vivo contente e feliz a cantar. Em paz e alegria é o meu caminhar. Não tenho problemas, não tenho aflições, pois tenho Jesus no meu coração. A letra é simples, é um hino de esperança, alegria e otimismo. Por certo, Dona Maria a cantou quando estava grávida de Chico. Quem dera todas as mãezinhas inclinadas ao aborto não terapêutico pudessem também cantá-la para que o mundo recebesse outros tantos Chicos. Amém. É isso aí. O Chico, arauto e tanto do Senhor Jesus, né? Só que nem os espíritas o compreendem. Não compreendem. Maioria é. Ficaram disputando se ele era isso, se era aquilo, e o ensinamento, porque um médium vem para a Terra para trazer o quê? Um médium é um antigo profeta, já você explica isso, né? Ele vem trazer coisas que é para ser revelada naquele momento que ele trouxe o mundo espiritual, né? Os ministros do Cristo, que Cristo tem ministros. Ele trouxe isso, está registrado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Trouxe para nós também o livro A Caminho da Luz, como é que foi formado o planeta, ele trouxe grandes revelações. Mas, como a maioria disso é muito profundo, aí vão morrer sempre no profundo, sem entender nada. É muito profundo. Oh, mas como é que não é profundo quando a gente quer cavar para ir atrás de dinheiro para as coisas terrenas, não é verdade? Aí não é profundo, né? A gente faz um túnel no Morro do Cambirela, se for precisar de um parque. É nesse sentido que a gente tem que entender o que ele veio nos trazer. Não é ele. Não é ele. Não é a figura dele. Conquanto moralizado, evangelizado, bastante evoluído. Mas o que ele trouxe de bom? O movimento espírita houve uma decadência enorme no movimento. Isso é fato, é visível. É visível. Mas não na doutrina. Estou falando no movimento porque são de pessoas imperfeitas. Imperfeita. A sua camada de imperfeição traz para dentro do centro. Em busca de título, de cargo, de sei lá, tudo coisa humana. Tudo coisa terrena. Em vez de se especializar moralmente em combater as mazelas do espírito, que esse é o objetivo, se preocupe com coisas vãs que não levam a lugar nenhum. É
isso que nós temos que, ao ler isso, prestarmos atenção. Prestarmos atenção nisso. O Cristo não veio dizer, todo médio está salvo. É mentira. Ele nunca disse isso. Ele disse o quê? Se praticardes o que eu estou dizendo, para o que eu estou dizendo. No Sermão da Montanha. Deu. Sendo um médio nosso não praticar, é balela. Diante disso, visto como é profundo quando a gente vai abrir as coisas que se lê, parece que é ofensivo, mas não é isso que está dizendo ali. É isso. A gente tem que prestar atenção no lado moral das coisas, espiritual. Ó, se todos botassem em prática, no movimento espírita, o livro dos Espíritos, na questão 625, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Vede Jesus. Com quanto importante não é o Chico, não é o Divaldo, não é o Herculano, não. Vede Jesus. Pronto. A gente não pode ficar preso em personalidades, seja ela que for. O livro está pronto. Eu vou ler depois para vocês aqui. A carta de Efésios, Paulo diz a mesma coisa que eu estou falando. Aqui eu falo as coisas para vocês e mostro de onde é que está a fonte. Por isso a problemática. E na onda de religião, em vez de religiosidade, e em vez de incentro atrás de espiritualidade, vão atrás de personalidade humana. Eis o grande problema da fé. Vamos ler aqui, primeiro na Bíblia, para dar confiabilidade, né? Paulo vai nos relatar assim, ó, em Efésios 4:20. Mas vocês não aprenderam que Cristo seja assim. E depois 4:23. Continue a renovar a sua maneira de pensar. Ora, nós não vamos conseguir triunfar sobre a matéria, todos nós. Mesmo dando comunicação para o Espírito, mesmo escutando o Espírito, mesmo doando cesta básica, ou roupa, sei lá o que for, se nós não mudar a nossa condição mental. Por que condição mental? Uma coisa é a gente pensar como um encarnado que não entende nada, está na sombra, está na penumbra do mundo. E quem está esclarecido espiritualmente. É isso que ele continue a renovar a mente. A fé raciocinada que Allan Kardec vem nos dizer na introdução do Livro dos Espíritos. O que é que eu estou fazendo indo num centro? Qual é o meu objetivo? É me renovar espiritualmente? Porque se a gente vai em busca de objetivos terrenos, só com esse objetivo nós estamos cavando aonde tem ouro atrás de pedra. Essa expressão, quem falou isso foi um mentor espiritual no livro Desfiladeiros da Obsessão, uma coisa assim, gente. Então a nossa atitude mental, renovar. Eu conheço ao Cristo, mas eu sou assim, eu não mudo e está acabado. Não, a maioria das pessoas diz, eu não consigo ser assim. Eu não consigo mudar. Mas se Jesus Cristo veio na Terra, que é para mudar a nossa atitude mental, como é que um cristão que se identifica como um médium, vou falar da nossa panela, se identifica como um médium, diz que não consegue mudar se nós estamos na Terra para ser lapidado a ferro e fogo, na dor. Como é que Cristo nos muda na dor? Ele muda a gente. Mas se a gente deixar por conta própria, a gente não muda. Né? Porque a gente se acomoda. A gente se acomoda. Aí vem, como diz os espíritos, a veneranda dor. Eles chamam, olha só, de veneranda dor. Não queres mudar? Então tá bom.
Então nós vamos pro modo amor. Então nós vamos pro modo amor. Mas aquele amor que acalma um animalzinho, que é o nosso caso muitas vezes. Porque se Deus na terra deixa todos nós à vontade com o nosso livre-arbítrio, a gente desgraça muita coisa, tá, gente? É porque vocês não sabem, mas a divindade o tempo todo interfere nas atitudes humanas, seja ela governamental, seja ela individual, seja ela em hospital, seja na militar, seja em tudo quanto é quadrante. É invisível a ação do Criador. Muito bem. Paulo vai nos dizer assim, eu quero que vocês prestem atenção e meditem nisso aqui, porque ele vai dar para nós um conselho, que é muito prático para nós entender. E essa questão, qual é o tipo mais perfeito? Ver de Jesus. Lembrando que nós que estamos falando aqui, tudo isso que falamos para vós e pessoas espirituais que estão aqui, isso serve mais para nós que estamos na frente do que para vocês. Certo? Porque a gente tem que ser exemplo em tudo aquilo que fala, senão a gente é hipócrita, não é verdade? E a hipocrisia com o mundo espiritual verdadeiro não funciona. Prestem atenção nisso. A hipocrisia com o mundo espiritual verdadeiro não funciona. Apanha dobrado, infeliz. Para aprender a não se meter naquilo que não deve, de falar coisa que não faz. Tá? Vamos embora. Portanto, ele vai dizer assim, ó. Portanto, está em Efésios capítulo 4, o prisioneiro do Senhor. Por que ele não diz que era prisioneiro de Roma? Ele diz assim, ó, eu, o prisioneiro do Senhor. Por que será, ô irmão? Tu que é da área de segurança aí. Ele era prisioneiro de Roma, mas ele não diz, eu, o prisioneiro do Senhor. Tudo quanto situação, seja ela boa ou seja ela ruim, Cristo tem total domínio sobre a nossa circunstância. E ele entendeu isso. Eu, Michel Vilmar Espíndola, vou falar na linguagem dele. Hoje me encontro em tal situação graças ao Cristo. Estou assim por causa do Cristo. Quando você se entrega ao Cristo, tem circunstância na tua vida que tu vai dizer, ô Senhor, estou na tua mão. Se deixar ser preso, soltava ele. Estava quase para matar, soltava ele de novo. Não vais morrer agora. A vida, todos nós somos assim, é porque a gente é ignorante no sentido espiritual e não entende essas coisas. Não entendemos isso. Esse é o negócio, a gente faz plano, nós somos mesquinhos no sentido de entender a ação da divindade. Mas só que Paulo já mede por causa da atitude mental. Atitude mental. Mudar o pensamento, o padrão de pensamento. O padrão de pensamento, gente. O padrão de pensamento do mundo é um padrão. O padrão de pensamento que está iluminado com Cristo é outro. Tem que ser outro, não é verdade? Senão, como é que evolução espiritual essa que o cristão teve? Se eu faço as mesmas coisas, se eu sou você que está em casa, se eu sou um médium do Senhor, porque eu posso ser médium de qualquer outra coisa, mas a minha vida aí no mundo, ela é de bebedeira, de drogaria, eu vou falar de quem está com o Cristo. É de bebedeira, é de mentira, é de devassidão, é de tudo aquilo que não se molda com a espiritualidade superior. Onde é que eu vou parar com isso? Eu sou médio de quem? E a mediunidade ela é uma faculdade do organismo. Agora, quem está, eu estou abrindo a porta para se prestar essa mediunidade, vai depender da minha moral, do meu comportamento, da minha atitude mental. Quem anda no mundo é assim, ó, me diz quem anda contigo, me diz quem tu é, né? Me diz quem anda contigo que eu te direi quem és. Só que pô, o mundo espiritual não é assim, me diz quem tu é, que o mundo espiritual vai dizer quem anda contigo.
Olha que diferença. É aquilo que tu pensa, aquilo que tu deseja. É diferente. Vamos embora. Estão entendendo aqui a introdução do livro de Efésios? Suplico-lhes que andem de um modo digno da chamada com que foram chamados, com toda a humildade e brandura, com paciência, suportando uns aos outros em amor, esforçando-se diligentemente para manter a unidade do Espírito, no vínculo unificador. Há um só corpo e um só Espírito, assim como há uma só esperança que foram chamados. Há um só Senhor, Senhor Jesus Cristo, Espírito que a gente conhece por esse nome, uma só fé, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Nós temos ciência disso. Nós temos ciência disso aqui que ele está falando aqui, que há um só Senhor, um só Espírito, no sentido de entendimento. Por mais que a gente vê esse disparate de entendimento na Terra, mas o objetivo é chegar a um consentimento só. O objetivo é um entendimento só. As religiões não entenderam isso ainda. Principalmente os seus guias, né? Todos nós. Uma das características da criação do Criador é a diversidade. Quantos tipos de animais existem no planeta? Quantos tipos de espécies de peixe existem? Animais marinhos. Quantos tipos de espécies de ser humano existem? Mas entre seres humanos há uma peleia de cor, raça, gênero e ideologia. Não entenderam que a lei, uma das leis da criação é a diversidade. Ele vai falar isso aqui mais na frente. Várias aptidões de espírito, mas um só. Nos governa. Diante disso, eu vou ler isso aqui para nós. Prestem atenção, gente. O nosso modo de pensar é que tem que mudar. O pensamento, o nosso comportamento. Conhece as coisas espirituais, tinha um comportamento. Começou a conhecer as coisas espirituais e quer que a sua vida melhore e renove, é outro tipo de pensamento. De atitude mental. Antes, quem roubava, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem fazia isso, não faça mais. Atitude. Mudança. Isso aqui diz, arrependei-vos e dei meia volta. É nas atitudes da gente no dia a dia. As pessoas vêm dentro de um centro espírita, seja aqui, seja por lá, seja em qualquer canto, em busca de auxílio para as suas vidas. Mas a maioria não quer tomar o remédio para se libertar, que é ele mesmo. É o eu atormentado. Não querem fazer essa meia volta aqui. Ó. Porque o orgulho diante da sua personalidade atormentada fala mais alto. É isso que Paulo vem dizendo aqui. Parem de se moldar conforme o mundo. Isso é profundo, gente. Quanto importante. Quando a gente faz esse feedback, a gente vai vendo assim, não é porque a gente sabe disso que a gente não vai sentir raiva, sentir ódio, mas a gente não dá agasalho para isso, a gente, estou sentindo esse tipo de coisa. Vocês estão entendendo? Não executa mais a brutalidade. Não executa mais. O negócio é não executar. Vocês acham que o espírito superior não sabe o que é sentir ódio, sentir aquilo, você sabe, mas sabe que dominou em mais alto grau. Imaginemos Jesus Cristo, um governante do planeta com todas as riquezas que tinha, ele na Terra não tinha nem de deitar na cabeça. Olha que controle mental. Não, mas a gente não molda. Meu Deus, Senhor, como é que chegasse a esse ponto? É entendendo esse tipo de coisa. Hoje nós estamos com saúde, amanhã nós podemos estar. Faz parte da vida na Terra.
Hoje nós podemos estar abonados de dinheiro. Amanhã, por várias circunstâncias, pode ter acontecido alguma coisa, sei lá, uma trapaça, os familiares que trapacearam e deixam a gente na sarjeta, ou jogam o idoso no asilo. Controle mental. O controle, é isso que ele vem dizendo para nós. Quando a gente está com o controle mental das coisas, não botar a carroça na frente dos bois, controle mental da circunstância e da situação. O maior trabalho de quem está com Cristo é entender isso. Se eu estou com Cristo, eu não mando mais em mim. Se eu estou com Cristo, preste atenção, se a gente se entregou. Você que está em casa também. Ai, Senhor. Aí a gente sai dizendo para todo mundo, eu aceitei o Cristo, na primeira que vem, pau. Não. O Cristo, ele pelas circunstâncias, ele vai não é o nosso guia? É um guia ou não é? É o meu guia, é o guia da senhora também, né? É o guia de vocês? Então vai ter situações na vida de vocês que vocês vão... Que é isso, pai? Mas é normal. Prestem atenção. Tô lendo, eu não estou lendo nada de espírito, é dentro da Bíblia, o que ele está falando aqui. 1 minuto que eu vou baixar um pouquinho o som. Então, meus amados, ele vai dar esse conselho aqui, Cada um de nós recebeu bondade imerecida na medida em que o Cristo concedeu a dádiva. Dádiva é aquilo que a gente não merece. Ele deu como dádiva. Vocês estão entendendo? Dádiva. Mesmo que a gente não mereça, mas ele dá. É uma dádiva. Dádiva é aquilo que a gente não merece. Ele concede-nos dádiva. Vamos embora. Pois, às vezes, quando ele subiu ao alto, levou consigo cativos, deu dádivas em homens. Ora, o que significa a expressão ele subiu, senão que ele também desceu às regiões mais baixas, isto é, a terra? O mesmo que desceu é também aquele que subiu muito acima de todos os céus, para dar plenitude. E ele deu alguns como apóstolos, alguns como profetas, alguns como evangelizadores, alguns como os pastores e instrutores, para o reajustamento de tudo, para a obra ministerial, para edificar o corpo de Cristo, até que alcancemos a unidade na fé. Todos nós, todo o mundo espiritual superior é assim. Todos têm aptidões diferentes. Mas todos entendem que não prejudicam mais uns aos outros. Nós não, na Terra. A gente vê muito isso no serviço secular nosso. Um é querendo passar por cima do outro. Se for preciso, para que matam, porque não entenderam isso aqui. É a atitude mental do mundo. Não entendendo que estão plantando para depois colher. Também o sofrimento. Já fizeram. Porque a lei divina é para todos. Não entende. É esse tipo de padrão mental que quem está com Cristo muda. Vai mudando. Vai mudando. Isso leva tempo. A gente vai mudando. Se eu disse, Senhor, Pai Nosso, a gente vê quanto a maioria das pessoas é hipócritas na oração do Pai Nosso. Falam uma coisa e fazem outra. É só você, chega em casa e medita na oração do Pai Nosso. Rezam ela e pensa, Pai Nosso, seja feita a tua vontade. No mundo é feita a vontade de Deus? Negativo. Então, não devemos mais ser crianças jogados que, olha só, prestem atenção, quando a gente entende essas coisas espirituais, então não devemos mais ser crianças jogados que por ondas elevadas para lá e para cá, por todo o vento de ensino, pela esperteza dos homens. Olha o termo que ele usa na tal da Bíblia. Esperteza dos homens, porque a ignorância humana, sabendo que dentro de órgãos religiosos é um lugar de mentes atormentadas e frágil, vão lá para querer extorquir naquele momento vulnerável.
Não é verdade? Aquele momento vulnerável. Por isso que ele fala o nome esperteza. Botam valores nas coisas espirituais que foram dadas de graça. E o ser, não entendendo isso, está numa situação frágil, cai que é um patinho nas coisas. Mas, frouxo, vou ler de novo para vocês. Pela esperteza, pela astúcia das artimanhas enganosas. Isso aqui é só destrinchar espiritualmente, gente. É só ler e destrinchar. Mas, falando a verdade, cresçamos em todas as coisas por amor, em direção que é a cabeça, Cristo. Por meio dele, todo o corpo é harmoniosamente unido e coordenado mediante as juntas que suprem o que é necessário. Quando cada membro funciona bem, isso contribui para o desenvolvimento do corpo, à medida que edifica a si mesmo. Portanto, digo e os exorto no Senhor, não andem mais como andam as pessoas das nações, ele usa esse termo, na futilidade da sua mente. Na futilidade da sua mente. Em busca de gozos momentâneos. Em busca de coisas momentâneas. O seu plano hoje. Quem está pensando com Cristo, Allan Kardec entendeu isso. Vocês vão ler isso aqui, ó, no livro Obras Póstumas, que eu vou acabar de dizer agora. O Espírito de verdade disse assim para ele, tu estás plantando hoje para colher daqui 200 anos. Tu não vais ver o resultado da tua obra nessa encarnação. Imagina o Espírito Superior dizer isso, ó, tu vai trabalhar, nós vamos trabalhar com Cristo hoje, mas o que tu estás fazendo hoje, tu não vai ver o resultado. Só daqui a 200 anos. A gente trabalha para se aposentar daqui a 30 anos, que é resultado das coisas rápidas. E agora? O que vocês diriam com um mentor desse? O que tu estás fazendo agora, meu filho? Isso não foi dito para mim. Eu estou falando para vocês uma coisa que foi dita para Allan Kardec. O que tu estás fazendo agora, tu vais escolher o centro por daqui a 200 anos. Como? E eu tenho uns questionamentos. Allan Kardec fez os questionamentos. Mas quem lê? Está ali. Está no livro Obras Póstumas. Está ali. Porque a futilidade do encarnado é agora, né? Vou fazer, vou comer, vou beber, porque amanhã eu vou morrer. Só que o mundo espiritual não é assim. O mundo espiritual, quando a gente anda com o mundo espiritual, assim, bom, eu estou plantando agora, eu sei que o que eu estou fazendo espiritual agora eu posso não colher, mas daqui a 200 anos vem o Senhor vai me dar a minha paga nisso tudo. Aí tu começa a entender que as coisas são para... Imagina Jesus com atitude mental terrena. Meu Deus, vão me matar, Pai. Não deixa, manda os anjos aqui para matar todos eles que querem me matar. Lá na cruz, lá. Futilidade de pensamento humano é essa. Agora, já, o momento. Não caímos profundamente nas coisas espirituais para entender as consequências. Vocês estão entendendo? Então, portanto, no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 17, ele vai dizer isso. E ainda ele vai dizer assim, ó, elas estão mentalmente em escuridão e apartadas da vida que pertence a Deus. Por quê? Por causa da ignorância que há neles. Ignorância não abre o coração e o espírito para as coisas espirituais. Porque tem que se abrir. Nós temos que se abrir para as coisas espirituais superiores. A ignorância é persistir sempre no mesmo erro. Quantos de nós estamos há milênios na mesma família, no mesmo enredo, e a espiritualidade sempre paciente nos dando a mão e a gente não consegue sair disso? Por causa que não muda a atitude mental. Não muda. A gente vê isso quando a gente trabalha. A Laura sabe disso que eu estou falando aqui. Quando a gente trabalha, se tu mudar a tua atitude mental, a tal da profecia é isso. Vai acontecer contigo se tu não mudar a tua atitude. A profecia é dada para não se cumprir.
a uma estrada, a velocidade máxima permitida, 100 por hora. O camarada passa a 300. Precisa um médico dizer que ele vai se matar? Precisa dizer não. Agora, se ele voltar a andar 100 por hora, a profecia é isso. A profecia é isso, é dada para não se cumprir. Só que a pessoa não muda. Então é batata que vai cair na profecia. Não é verdade? Vícios aí, daqui, se não parar com isso, tu vai morrer. Isso é fato. Não é verdade? Isso é fato. Então nós temos que ter essa atitude. Tudo começa pela atitude mental da gente. Senhor, socorro nesse sentido. Andar no dia a dia. E o Cristo vai nos liderando. Como faz com todos nós, todo santo dia a mesma coisa, gente. Não, isso não é... Deus não é parcial. Ele não prefere mais o Michel, ele não prefere mais o Ivamar, ele não prefere mais a Nena. Não existe isso aí com o Criador. Não existe o mesmo amor que ele tem por mim, tem por ti, ele tem pelo estuprador. Independente do que ele faça. O mesmo amor que ele tem por um governante que joga uma bomba nuclear e mata milhões, do mesmo amor. O amor dele é mesmo. Ele sabe que nós somos loucos e enquanto encarnado imperfeito nós podemos fazer qualquer coisa. O encarnado imperfeito, ele é uma tragédia anunciada. É só deixar o livre-arbítrio à vontade. O encarnado imperfeito, nunca se esqueçam disso. Por que Deus deixa acontecer isso? Mas nós não dizemos que a ponta do nariz esticado que nós temos liberdade? E por que quando dói a gente questiona a Deus da liberdade? Você está vendo como a gente é imperfeito em tudo? A atitude mental no meu Senhor. Por que tu deixas isso acontecer? Eu não deixo acontecer nada? Vocês não têm livre-arbítrio? Quem me perguntou de alguma coisa? Eu estou dando um exemplo, um questionamento, digamos assim. Porque Moisés fez isso com o Criador. Senhor, nós temos uma relação, eu queria ver a tua face. Homem algum pode viver e continuar vivo. Então Jesus, Cristo, um espírito superior, disse para ele. Não foi Deus destruindo. Assim, não, mas nós temos uma relação, nós dois, Senhor, de pé para fazer. Gente, está na Bíblia. Então tu faz o seguinte, ao meio-dia eu vou passar e tu se esconde lá na rocha, porque senão eu vou te queimar vivo. Da energia, da força da... E Moisés, quando voltou, aquele espírito, quando passou, relato bíblico, tá, gente? Quando passou, ele teve que se esconder assim, realmente, para não ser da força da energia, Imagina, uma coisa poderosa daquela. E ele, para poder voltar ao povo, para não cegar o povo, ele teve que se enfaixar todo da força de luz que saía. Está ali, está registrado na Bíblia. Então nós somos, muitas vezes, inconsequentes naquilo que a gente quer. Por isso é que Deus não nos concede muitas coisas. Porque isso não vai ser bom para ti daqui a 300 anos, meu filho, tu és eterno. O que tu queres com isso agora? Só que ele não nos constrange. O Criador não vai dizer para ti, com a boca, para que tu queres isso? Ele não vai dizer isso. Ele vai nos falar pela circunstância. Deus não tem boca. Quanta coisa a gente quis para a nossa vida e hoje a gente nunca teve. Tomou um caminho totalmente ao oposto daquilo que foi desejado. Totalmente ao oposto, totalmente. Em sentido material, em sentido de relacionamento, em sentido de tudo. De tudo. Chega a ser engraçado. Imaginemos se a gente não tem uma atitude mental de entender que a gente é prisioneiro do Cristo. Não é o que Paulo falou? Prisioneiro do Cristo. Que a gente entende que o Cristo, ele vai falar várias vezes. Várias vezes o Cristo quis que eu fosse para a esquerda e eu, teimoso, fui para a direita. Várias vezes o Cristo queria que eu fosse para a direita, mas eu fui para a esquerda. Porque a gente é teimoso.
Aí apanha. A gente é teimoso. Não precisam me responder, mas reflitam. Qual é o propósito de Deus para contigo daqui a 1000 anos? Vocês acham que o propósito de Deus para conosco é agora? Já? Qual é o propósito de Deus para contigo daqui a 200 anos? Ir para o céu, morrer, ir para o céu, ficar à direita de Deus lá, deu, acabou-se. Coisa mais enfadonha, né? A atitude é isso, foi isso que Paulo entendeu. É só vocês lerem, foi isso que Paulo entendeu. Olha só. Elas andam mentalmente em escuridão. Escuridão é isso, é não entender a sua imortalidade, gente. Imortalidade. Se comportam como um ratinho. Uma cobrinha. Que muitas vezes a gente tem essas atitudes também, mesmo sendo médio, tá? Olha só. Por causa da insensibilidade do coração. Porque Deus nos chama pelo amor, a gente não entende. Então Ele nos chama pela dor e a gente não entende também, fica revoltado. Insensibilidade de coração. Até entender que Deus tem um propósito maior. Mas quanto sofrimento. Só Deus sabe. Tendo perdido todo o senso moral. Qual é o lema do mundo hoje? Na verdade sempre foi, mas hoje está mais escancarado. Perdido o senso moral. É coisa para meditar. Que senso moral. Jesus Cristo falou assim, ó. Que no fim do ciclo, o amor da maioria, por causa do aumento do que é contra a lei de Deus, o amor da maioria se esfriaria. Vale a pena amar no mundo? Vale. Para quem entende o Cristo, vale. Mas para quem está em escuridão espiritual, não vale mais. Porque vê no ser humano uma tragédia anunciada. É isso que ele vem dizendo. Perderam o senso moral. Só o amor para dar jeito nessa ladainha toda. Olha só. E entregaram-se a conduta insolente para praticar com ganância todo tipo de impureza. Roubo. Corrupção com gravata. Isso é uma impureza. E com a ajuda da lei ainda. Mas no mundo é esperteza, não é, irmão? É esperteza, teu bem na vida. Não entrarão e não herdarão o reino de Deus. No mundo espiritual vão ficar aí na rua, como a gente vê evidente, como um mendigo. Não deu. Cheio de dinheiro nas ilhas, desencarna, vai fazer o que com essa força de dinheiro de corrupção? De creche que deixou criança passar fome, hospital, impurezas. E espiar isso agora. Como é que o Criador vai fazer? O cristão espiar isso tudo? Não, um rolo que você não faz ideia. Quantos milênios a criatura, por causa de 80 anos de encarnação, trouxe o problema ao Brasil? Mas vocês não aprenderam que o Cristo seja assim, se nós estamos andando com Cristo. Se de fato ouviram a Ele e foram ensinados por meio dEle, de acordo com a verdade que está em Jesus. Vocês foram ensinados que devem abandonar a velha personalidade que está em harmonia com o proceder anterior de vocês, que está sendo corrompida segundo os desejos enganosos dela. O nosso desejo. Cristo disse assim: vocês estão em união conosco. E eu estou em união com vocês. Vocês estão vendo essas coisas aí? Nenhuma delas caiu no chão sem o conhecimento do meu Pai. Nós andamos assim, sabendo que Deus está vendo nosso proceder, que nos ama, que nos quer que a gente evolua em todos os sentidos? É uma pergunta que cada um tem que fazer. Que não é um rótulo. Espiritismo, isso aí não importa para o mundo espiritual. Isso não é importante.
O importante é o interior da gente, a atitude mental. Ó, quantas pessoas em casamento, em família, vivem por viver. É bizarro isso. É bizarro. Para nós fechar, ele vai dar esse conselho aqui, ó. Continuem a renovar a sua maneira de pensar. É renovação todo dia. Ai, meu Deus, a gente se pega julgando os outros. Ai, meu Deus, Senhor, me perdoa, me ajuda a sair dessa... Ai, Senhor, eu não consigo perdoar, não, mas Jesus Cristo não disse que tu mereces perdão. Se tu quer ser perdoado, tu tens que perdoar também, não é verdade? Como é que eu não perdoo de jeito nenhum, infeliz? Então você não está com o Cristo. Quem tem essas atitudes mental, não, mesmo de jaleco branco. Ah, eu faço uma falcatruinha aqui e tal, mas Deus me perdoa. Vai apanhar igual um boi de campo. Porque não é assim. Se o conselho é dado para a gente se renovar a nossa atitude mental todo dia, como é que o infeliz que ensina os outros vai ensinar desse jeito, com esse comportamento? Como? Me fala a verdade para mim aqui. E outra... E Deus não nos obriga a... Segue a tua vida, meu filho. Não somos obrigados a nada para o Criador. Mas se eu estou aqui, entendi que isso é a verdadeira vida, eu tenho que me moldar, não é verdade? Com o absoluto, não é verdade? Com o absoluto. Entendido isso, tudo ao nosso redor vai mudando de circunstância conforme o nosso procedimento. Feito, gente? Tudo que eu estou falando aqui está registrado no livro de Efésios, do capítulo 3 ao capítulo 5. Eu não li tudo, porque senão é muito extenso, o nosso tempo é curto. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe, tá? Fiquem todos com Deus.